Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sei que já virou rotina aí eu começar o vídeo me desculpando nesse canal, mas eu vou ser breve. Eu passei por um tempo aí tirando um tempo pra mim, né? Tava uma época bem difícil, mas agora eu estou bem melhor. Eu trago hoje pra vocês um vídeo do que é, pra mim, o meu jogo de terror favorito. O jogo que me fez amar este gênero de jogos. Esse vídeo também eu vou estar testando um novo formato de vídeos aqui no canal, por isso espero que vocês gostem. E vamos lá. O meu nome é Diogo, eu sou professor e estudante de filosofia pela Universidade de Brasília e hoje eu irei tentar destrinchar a filosofia por trás de Outlast. Acho que uma coisa que vocês já devem estar pensando é: ué, o Outlast tem mensagem? Olha, eu entendo que à primeira vista parece apenas um monte de coisa grotesca e bizarrices doentias. Mas é por mim, muita coisa nesse jogo é baseada, pelo incrível que pareça, na realidade. Para começarmos a entender essa história, eu irei dar um breve contexto, tá? De onde se passa o jogo, a história principal e também da corporação que é o grande vilão no universo de Outlast. Resumindo tudo, o Ilon é o protagonista da DLC. Ele envia um e-mail para Miles, que é o protagonista do primeiro jogo, onde ele expõe as atividades ilegais da corporação Murkoff, uma empresa que funciona como se fosse uma instituição de caridade, mas isso apenas no papel, pois na verdade mesmo, ela realizava vários experimentos desumanos com pacientes psicomáticos e também com criminosos lá no Monte Massive, o asilo de onde se passa o jogo. Existe na história um cientista alemão chamado Wernicke, considerado um prodígio, que desenvolveu um projeto com nanotecnologia com o objetivo de regenerar células, com a possível promessa de curar até o câncer. Depois de uns anos, a pesquisa dele não acaba rendendo frutos, mas mesmo assim, ele usa a pesquisa para criar um novo projeto, o projeto Walrider, que tinha como objetivo fazer com que a mente de uma cobaia passasse a existir sem estar atrelado a um corpo físico. A Murkoff, né, a corporação do jogo, viu isso e se interessou pelo seu projeto e o chamou para trabalhar no Monte Massive. O seu paciente com maior potencial era o Chris Walker, o principal perseguidor do jogo e que me rendeu muitas cenas jogando isso. Mas ele acaba não sendo tão compatível com o seu projeto, pois para poder controlar o Walrider, o paciente ele teria que passar por um enorme sofrimento e tortura, passar pelo literal inferno. Vários pacientes serviram como cobaias para o experimento, inclusive o próprio protagonista da DLC. Mas tudo se sai rapidamente fora do controle quando o paciente chamado Billy, ele se torna o Walrider, mas acaba perdendo o controle. O Walrider, uma entidade que confunde muito pela primeira vez que somos atormentados por ele no jogo, porque ele parece muito com algo sobrenatural. Mas na verdade, gente, ele não passa de um experimento científico. O Walrider é uma entidade constituída por nanorobôs que possuem uma super força, e essa mente ambulante começa a instaurar um caos, matando todos que vê pela frente. A partir daí, o Miles, que é um jornalista investigativo, chega no Mount Massive e daí começam os eventos do jogo. Ele passa por muitos horrores, os piores que você pode imaginar, e quando eu digo piores, é piores mesmo: mutilação, assassinatos, suicídios, abusos sexuais, necrofilia, e até perde 2 dedos. E por causa disso, ele se torna o hospedeiro perfeito para o Walrider. O Outlast eles nos mostra até onde pode ir a crueldade humana. Como Friedrich Nietzsche escreveu uma vez, a crueldade é um dos prazeres mais antigos da humanidade. E para quem acha que Outlast exagera abordando este tema, é só lembrar dos vários casos que aconteceram na própria história humana, como os experimentos bizarros do Império Japonês da Unidade 731, os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial e os experimentos médicos nazistas, onde eles enxertavam a tinta nos olhos das pessoas só para ver o que acontecia. O próprio projeto MK Ultra, que é o mesmo nome do projeto que faz referência no próprio jogo como sendo o primeiro grande projeto da Murkoff. Ele existiu na vida real. E não poderia deixar de lado um caso do Brasil, conhecido como o Holocausto Brasileiro, que era um hospital psiquiátrico em Barbacena, em Minas Gerais, onde eles largaram mais de 60 mil pessoas que morreram de frio, fome, tortura e doenças entre os anos de 1930 e 1980. Cerca de 70% dos internados neste hospital não tinham diagnóstico de doença mental. O hospital servia para, entre aspas, limpar a sociedade de pessoas marginalizadas. Marginalizadas com muitas aspas, tá, gente? Porque eram moradores de ruas, prostitutas, homossexuais, alcoólatras, mulheres que engravidavam fora do casamento e opositores políticos. Para nós hoje, isso é um horror.
mas é sempre bom lembrar que durante um grande período na história das doenças mentais, elas não eram tratadas com terapia como hoje. Na verdade, isso sequer existia na época. Grande parte de suas neuroses eram tratadas simplesmente como histerias. Eles tentavam tratar seus pacientes como se trata pacientes dentro da medicina convencional, acreditando que tudo não passava ou de um mau funcionamento biológico ou de pura loucura mesmo. Sigmund Freud foi um importante neurologista, filósofo e criador da psicanálise. Ele foi um dos pioneiros ao propor que tais pacientes não precisavam apenas de remédios e tratamentos físicos, mas sim de terapia, algo que ele chamou na época de uma cura pela fala. A sua noção começou a ganhar forma quando em sua juventude, quando ainda era apenas um estudante de neurologia em um centro psiquiátrico, se interessou por casos de histeria, o que ele eventualmente passou a chamar de neuroses. O seu primeiro caso, que o levou a posteriormente criar a psicanálise, foi o caso da Anna ou Berta em seu nome real. Durante seu tratamento, ela desenvolveu um apego muito grande ao Dr. Breuer. Sei lá como é que se fala esse nome. O que fez com que, no final, ela desenvolvesse uma gravidez psicológica. Uma coisa que foi tratada como histeria no início. Mas o fato de seu corpo apresentar vários sinais de gravidez, e até mesmo entrando em trabalho de parto, fez Freud se questionar que talvez existia uma relação entre o corpo e mente que estava além dos limites biológicos. Algo de natureza psicológica e que incrivelmente afetava o próprio corpo. Freud é muito polêmico em diversos pontos. E a própria psicanálise é bastante questionada hoje por nossa psicologia moderna. Mas fato é que Freud mudou a história e o mundo da psicologia, fazendo com que a gente enxergasse pessoas com distúrbios, doenças psicomáticas e neuroses através de uma lente mais humana e menos fria e mecânica, como pretende o cientificismo. E se você gostou sobre esse assunto da psicanálise, recomendo que você assista meu vídeo sobre Silent Hill. Lá eu explico mais sobre a teoria do inconsciente e sua relação com o jogo. É um vídeo que me deu bastante trabalho, sendo o maior que lancei até agora, mas se você gosta deste tema, eu recomendo fortemente que assista. A própria história nos mostra bem qual é a relação dessas coisas com o Outlast, mas ainda falta falar sobre o problema do cientificismo. Tratar tudo apenas de forma científica e ignorar todas as outras naturezas que nos tornam humanos, nossas emoções, crenças, instintos e o inconsciente, pode nos desumanizar e fazer com que nós enxerguemos a vida sobre uma ótica simplista e antiética. Nietzsche, no que talvez seja a sua frase mais famosa, Deus está morto e nós o matamos, não escreve isso com o objetivo de apenas afirmar um ateísmo, já que ele escreve Deus está morto e não Deus não existe. Isso significa que Deus é tratado por ele aqui não como uma entidade, um ser, mas sim como uma ideia, um potente mecanismo humano de conforto e superação do sofrimento. E dizer que nós matamos Deus é o mesmo que dizer que nós matamos o que ele representa. Isso porque na visão dele, quando o homem passou a questionar sobre seus valores e perceber que eles não deviam estar mais atrelados ao divino, mas à ética, à moral, à legislação, à conduta, ou seja, ao próprio ser humano, já que é ele que faz tanto bem quanto mal, ele acabou tirando Deus de seu posto como balança universal do valor da vida. E segundo ele próprio, tentamos colocar várias coisas no lugar, como a igreja e a política. Mas todas essas coisas valorizam, segundo ele, uma vida fictícia, um outro mundo, e desvaloriza essa que estamos vivendo. A vida como ela é, seja o que valorizamos como o paraíso cristão, o nirvana budista, a democracia, a economia, a história ou uma sociedade sem classe como no comunismo. Tudo isso serviu para dizer, esta vida é uma merda e estamos aqui apenas para se fuder mesmo. Mas quando morrermos, aí sim iremos para uma vida infinita, perfeita e sem necessidades. Como é o caso do paraíso cristão. Uma das coisas que colocamos no lugar de Deus para Nietzsche também foi a ciência. E aqui, deixando claro que Nietzsche adora o método científico, ele mesmo leu e estudou bastante sobre a ciência e suas descobertas de sua época, e fora os vários elogios que ele mesmo fez a ela. Mas aqui ele critica o cientificismo. Isso porque, segundo ele, tratamos a ciência como Deus. Ela sabe o que é melhor e ela sabe a verdade e o sentido da existência, que é o progresso, a vinda de um futuro melhor. E por isso vivemos sempre em pró deste futuro, que nunca chega, enquanto desvalorizamos o mundo do agora, o mundo que existimos de fato. Ele nos alerta, com sua crítica à ciência, que valorizar ela como a única forma de conhecimento válido, desvaloriza e nega todas as outras formas de conhecimento que são igualmente importantes. Até que talvez ele estivesse certo, né? Já que ele morreu em 1900 e ele não viveu para provar o que a sua teoria, né, diria sobre priorizar o progresso científico
político e econômico. Ele não viu o que faria mais tarde, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã e do Afeganistão, a Guerra da Síria e do Iraque, a Guerra na Ucrânia e até mesmo a recente guerra entre Israel e o Hamas. Como ele mesmo escreveu, não foi o conflito de opiniões que tornou a história tão violenta, mas o conflito da fé nas opiniões, ou seja, das convicções. Talvez seja isso que Outlast quer nos mostrar, como as ambições e convicções dos poderosos podem nos subjugar, maltratar e acabar com a vida de quem nem tem nada a ver com seus ideais. Voltando enfim para o jogo, no final o Dr. Warnick pede para Miles desligar os suportes de vida de Billy para então conseguir parar o Walrider. Ele até faz isso, mas como eu disse anteriormente, nosso protagonista atinge todos os requisitos para se tornar o novo Walrider. Então vem o final do jogo. You have become the host. Jesus God, what is that thing? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Prometo que eu vou tentar voltar com uma frequência maior, ainda mais se gostarem deste novo formato de vídeo. Dê um like se você gostou do jogo, se inscreva se não quiser perder os próximos vídeos e deixe um comentário para saber o que você achou do vídeo. Vou deixar passando o final da DLC do jogo, que complementa melhor ainda o final dessa história, né? Já que o Waylon consegue sair, ao contrário do protagonista do primeiro jogo, né? O Waylon sendo o protagonista da DLC, já que agora o Miles, que é o novo Walrider, o deixa ir com suas evidências da câmera para incriminar e acabar com a corporação Murkoff. E é isso. Um abraço de coração e até a próxima. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you?